em que o Portugal tem um problema de solvência. E isso eu ainda não ouvi. Porque a solvência tem a ver, efetivamente, com o produto, com os rendimentos, com o emprego. É evidente que nós temos problemas estruturais que temos que resolver, temos problemas de dimensão do Estado que temos que resolver, temos problemas de transparência, de muitas coisas que andámos a contar e que não eram verdadeiramente, não eram certas. E, portanto, se nós vamos ter PIBs futuros, a dívida é o estoque. E todos os anos, ou todos os meses, nós temos que solver os nossos compromissos. Ora, a curto prazo, nós temos um problema de liquidez porque temos que pagar. Mas eu não sei qual é a dimensão da parte de liquidez, que é o problema também dos bancos, e qual é o problema da solvência. Ou este país não tem viabilidade nenhuma, zero, e não vamos ter riqueza nenhuma criada nos próximos 50 anos, ou se temos, o governo e a oposição têm que dizer como é que este país pode sair do poço. Porque a ideia que me dá é que nós andámos às escuras na mata, havia um poço descoberto, caímos lá. Tínhamos uma roldana que estava podre, caímos lá e depois ninguém se decide como é que se sobe e ninguém quer gritar por ajuda porque é vergonha. Eu não percebo, quer dizer, ou se diz aos portugueses, vocês vão passar 5 ou 10 anos maus, vão descer o vosso nível de vida, que neste momento já deve estar em média a 25%, 30%, até 50%. E vão ter que fazer aquilo que faziam no passado, que era fazerem solidariedade entre vós, irem às igrejas, às associações, tudo, sejam solidários. Ou então andamos aqui numa espécie de, eu diria, uma farsa. Eu sinceramente ainda, quando eu ouço os últimos momentos da discussão, mas o nosso problema é político ou é um problema de raiz, de não termos sido capazes, quando aderimos ao euro, de fazer o trabalho prévio e depois disso comportarmos como uma nação responsável? E na sua Será opinião, que andamos a dar Silva, mensagens às pessoas? Comprem carros, comprem casas, comprem... Eu estou a ver o sofrimento de milhares de famílias a perderem os empregos, a perderem rendimentos, a verem as suas pensões baixar, a verem os seus rendimentos baixar. E terem numa partida de subida das taxas de juros. Eu continuo a dizer, ao menos deem-nos inflação para a taxa de juros real ser mais baixa. A taxa de juros real tem a ver com o cabaz de compras das pessoas. Carlos Pereira da Silva, há pouco, quando falava de solvabilidade, já sabemos que temos um problema de liquidez, não sabemos qual é a dimensão, mas falando de solvabilidade... 1.000 milhões, 10 mil milhões, 100 mil milhões... Não se conhece esse número com exatidão. Mas quando olhamos para a solvabilidade do país, parece-lhe que com este estoque de dívida e com as taxas de crescimento potenciais que temos pela frente, há capacidade nos próximos anos para Portugal, se quer pagar os juros da dívida que tem? Eu acho que há. Então que nos digam que nós já não temos viabilidade nenhuma e os portugueses que puderem vão-se embora. E cerrem o país, enfim, e ele vai à deriva e há de parar de algum lado. O problema é, efetivamente, porque é que nós estamos neste impasse e quando vamos buscar fundos de pensões e nos entra uma receita volumosa na caixa. Como foi o caso do Fundo da PT. E depois adiamos para as calendas o pagamento dessas responsabilidades. Eu acho que é perigoso. Essas e outras operações, não interessa agora falar. Agora, se Portugal tem solvência, bom, eu acho que sim. Mas eu não tenho a informação que o Governo e que o Presidente da República e que a União Europeia, todos têm. Agora, acho que há aqui uma espécie de drama que alguém arranjou, que é nós estamos aflitos, temos que pagar. É melhor ir pedir ajuda ou não é? É melhor pedir ajuda ali ou lá? É melhor negociar com os países individualmente, com os bancos? Eu ainda não me entendi, e sou economista, se calhar, como dizia aqui um crítico há dias, sou um mau economista e, portanto, ainda não percebi bem qual é a raiz do problema. Se é um problema de crescimento, é evidente que o problema da dívida é fundamental. E eu fui daqueles que, numa dada altura, com amargos de boca,
disse ao engenheiro António Guterres, quando anunciou que a sustentabilidade da Segurança Social estava resolvida para 100 anos, eu tive a ocasião de dizer, atenção, essa é uma mensagem errada. Vocês foram iludidos, ou você, Sua Excelência, foi iludida por conselheiros cuja única missão é a detenção do poder. E recentemente continuaram-se a dar mensagens deste tipo. São as mensagens perigosíssimas de dizer às pessoas: olhem, dividem-se que, afinal de contas, o Estado garante. O risco político disto tudo, eu, francamente, eu estou a ver tudo a desmoronar-se. Mas Portugal ainda tem território, tem mar, tem pessoas, acho que até tem pessoas válidas que se estão a ir embora. Francamente, a economia vive de ter um espaço, nós temos um espaço geográfico e temos a União Europeia também para exportarmos e temos o resto do mundo. Temos pessoas com qualidade, temos vontade de dar a volta aos problemas. O que é que nos falta? Alguém que nos explique. Henrique Neto, vamos tentar perceber um pouco mais, desembrulhar ou dissecar este problema que por estes dias nos preocupa a todos. Ontem, o Ministro das Finanças, e depois de várias declarações públicas que tem feito, tem-se desdobrado a tentar explicar esta situação. Ontem concedeu uma entrevista à TVI, veio dizer que o pedido de ajuda devia ter sido feito, ou deverá ser feito, pelo Presidente da República. Que leitura faz desta afirmação? Bom, sabe, esta tem sido uma semana em que os deuses estão loucos, não é a única coisa que se pode dizer. Porque toda a gente fala demais, toda a gente pensa pouco naquilo que diz. E, infelizmente, o Sr. Ministro das Finanças não fugiu à regra. Porque é evidente que não sei quais foram as razões que levaram o Sr. Ministro das Finanças a cometer tal barbaridade, mas é uma demonstração de total irresponsabilidade. O Governo é Governo e terá que ser Governo até haver outro, a tomar posse um outro Governo, e tem que assumir as suas responsabilidades. Não apenas porque criou a situação que nós estamos a viver, mas porque em quaisquer circunstâncias é o Governo da República que tem a obrigação de resolver os problemas. A questão do Governo de Gestão, a Constituição é claríssima, não retira para as coisas urgentes a responsabilidade de um Governo de Gestão, mas mesmo que assim não fosse, quer o Sr. Presidente da República, quer o PSD, que enfim é um partido supostamente de alternativa ao PS, foram muito claros em dizer que o Governo tinha todo o direito e até a responsabilidade e o dever de assumir as decisões que houver que assumir. Por outro lado, o próprio Primeiro-Ministro, no dia em que apresentou a demissão na sua intervenção ao país, disse que o Governo assumiria todas as suas responsabilidades neste período, não é? Deu alguma, digamos, conforto às pessoas que estariam preocupadas com a possível irresponsabilidade de um Governo que acrescenta, digamos, às dificuldades portuguesas no contexto dos mercados, no contexto da União Europeia, no contexto da credibilidade externa de Portugal. E, portanto, o Sr. Ministro das Finanças, quer dizer, está a ter uma intervenção agora muito mais grave do que aquelas que já tinha tido e que não eram boas no passado. Por outro lado, os deuses estão loucos também, por outras razões. Repare, o Sr. Professor dizia com toda a razão que os portugueses necessitam de saber qual é a real situação do país. Precisam de saber qual é a situação. Qualquer pessoa que tem um problema precisa de analisar o problema antes de encontrar as soluções para esse problema. Seja uma família, seja uma empresa, seja um Estado. Ora, nós não sabemos qual é a real situação financeira do país, quais são as verdadeiras responsabilidades que temos. Sabemos que temos pagamentos a fazer em abril, vem nos jornais, que temos pagamentos a fazer em junho, vem nos jornais. Não sabemos quais são os recursos, se há problemas, se não há problemas, se temos que pedir ajuda ou não temos que pedir ajuda. E neste contexto, a Assembleia da República decidiu, ou pelo menos alguns dos partidos da Assembleia da República decidiu que a análise feita pela Comissão
respectiva da Assembleia não deve publicar as suas conclusões. E não contente com isso, o Sr. Presidente da República, que devia ser o garante da estabilidade, digamos, da estabilidade política portuguesa e, naturalmente, da transparência de processos, do conhecimento da situação, etc., também veio dizer que era bom que não se analisassem muito ou não se fizessem grandes análises às contas públicas portuguesas. É evidente que isto pode ter uma boa intenção, mas boas intenções não, o inferno cheio. A boa intenção de não levantar a tampa, não é, da panela, que é para não se saber o que lá vai. Mas é evidente que os mercados, perante estas atitudes, só podem ficar cada vez mais desconfiados. Se, além disso, ainda por cima, soubermos que o déficit, que era suposto ser de 7 qualquer coisa, agora é de 8,6. Quer dizer, nós não temos que nos admirar que os credores internacionais não acreditem em nós. Nem temos que nos admirar que os juros continuem a subir. Pedro Lima, quando olhamos para todas estas notícias, e o Pedro praticamente todos os dias fala com investidores internacionais, que leitura fazem esses investidores internacionais do nosso país por estes dias? Acham que nós estamos todos loucos, que as pessoas não percebem como é que ainda não houve uma mudança em Portugal. Continuam e cada vez estão mais descrentes, não querem investir ou têm muitas dúvidas quanto ao investimento em Portugal. Cada vez que se faz uma recomendação ou de obrigações de tesouro, que inclusivamente nós na DIV começámos a comprar na quinta-feira, arriscámos e acho que o mundo está demasiado louco, 8,5% a 2 anos, a não ser que o Estado falisse, eu creio que já é um excelente investimento. E nós tentámos repassar essa mensagem a muitos investidores, da nossa opinião, que achávamos que nos próximos 2 anos Portugal não ia falir, porque não há um risco de bancarrota. O risco de ajuda pode existir, mas de bancarrota não. Foi algo que o Ministro das Finanças ontem não esclareceu cabalmente aos portugueses. Bancarrota é uma coisa, pedir ajuda é outra. São coisas completamente diferentes. Ajuda serve para eliminarmos esse risco de bancarrota. E o que é facto é que os investidores não acreditam, não é? Não acreditam porque temos uma série de políticos que se contradizem-se todos os dias, temos uma oposição que não sabe estar calada e não sabe aguardar pelo momento de agir, temos um governo que se está a aproveitar para lançar o medo e o pânico nas pessoas para que elas não tomem atitudes definitivas, e o que os investidores perguntam é: vão ter um governo estável ou não? E eu não consigo responder a essa pergunta, porque ainda hoje tem uma sondagem, não há um partido que tenha uma maioria, há uma coligação, eventualmente, de direita que possa ter uma maioria. Com estes protagonistas, já se sabe que o PSD e o CDS não se vão entender e não se consegue explicar claramente o quadro político também a um investidor estrangeiro. De modo que, não sei, sinceramente, é o descrédito neste momento. Nós já voltamos a falar e a analisar estes temas. Obviamente, vamos também olhar para a emissão que Portugal hoje fez, regressou aos mercados, conseguiu colocar 1.645 milhões de euros, a uma taxa de juro inferior à do mercado. Entre os analistas surgiu a dúvida porque é que os investidores, no caso brasileiros e chineses, que compraram estas obrigações do Tesouro, aceitaram receber menos juro do que é pago atualmente no mercado. Vamos continuar a debater, a analisar estas questões com Henrique Neto, Carlos Pereira da Silva e também Pedro Lima, depois de um brevíssimo intervalo. Até já.